Salve, seja bem-vindo. Obrigado. Nós estamos aqui no ponto final, diretamente dos estúdios da Jovem Pan, aqui no Planalto Central do país. E vamos falar mais uma vez de política. A política mexe com a sua vida. É a definição da sua casa, a escola do seu filho e o futuro, né? Nós temos que falar das entranhas da política. Hoje aqui um líder muito especial no Congresso Nacional, o deputado Hildo Rocha. Ele é do Maranhão e muito experiente na política. Deputado, muito obrigado por vir aqui nos estúdios da Jovem Pan. Eu que agradeço, Zé Maria. Ô, deputado, o senhor veio do Maranhão, né, e daquela política do ex-presidente José Sarney, do Grupo Sarney. Como está a situação do Maranhão politicamente? Esse Grupo Sarney vem perdendo as eleições lá, né? Nós perdemos a eleição em 2014 para o governador Flávio Dino, na época, o candidato Flávio Dino. Depois, em seguida, tentamos novamente voltar em 2008, 2018, melhor dizendo, com a Rosiana, e não obtivemos êxito. Não houve nem segundo turno e o Flávio Dino foi eleito naquela ocasião com 50 e pouco por cento dos votos. É uma mudança ou o senhor acha que o grupo pode se reorganizar para a próxima? Olha, hoje nós estamos apoiando, desde a eleição de 2022, nós apoiamos o governador Brandão. A Rosiana e o presidente Sarney decidiram apoiar o Brandão, porque o Brandão já tinha pertencido ao Grupo Sarney antes, assim como o Zé Reinaldo. E o Brandão foi candidato ao governo com apoio do grupo liderado pela Rosiana Sarney. E nós apoiamos o Brandão. Eu não apoiei o Flávio Dino para o Senado, mas apoiei o Carlos Brandão ao governo. O grupo, de uma forma geral, a Rosiana com o presidente Sarney e os demais membros, apoiaram tanto o Carlos Brandão para o governo, assim, da mesma forma, o Flávio Dino para o Senado. Perfeito. O deputado, o senhor tem vamos dizer, uma convivência muito boa, muito forte no Congresso Nacional. O que está acontecendo ali para a Câmara ter aprovado esse aumento de 18 parlamentares? Isso soou meio estranho, não? Eu acredito que vai ter até dificuldade de ser aprovado lá no Senado. Mas houve ali uma acomodação para que os municípios, os estados que fossem perder os seus deputados, não viesse a acontecer essa perda. Na verdade, as vagas, né? As vagas de deputados que iriam a partir de 2027, né? Porque a eleição ano que vem, 2026, e a partir de 2027 iriam diminuir. E houve aquele arranjo e que foi apresentado para submeter ao plenário da Câmara. Não houve comissões, esse projeto ele foi aprovado de uma forma lá na CCJ, depois foi para o plenário, e ali era assim ou não. E nós não poderíamos deixar de contemplar o Estado do Pará, que já tem deputados a menos do que deveria ter. O Estado do Pará hoje tem apenas 17 deputados federais, com uma população bem maior do que a do Maranhão, já deveria estar em torno de 21 e se nós não aprovássemos aquela proposta, o Pará iria perder. Então era aprovar aquela proposta ou não aprovar e esperar uma resolução do TSE que poderia vir ou poderia não vir. O arranjo constitucional coloca o Senado como casa do equilíbrio. Cada estado, independente da população, tem 3 senadores, né? Exatamente. Já a Câmara obedece à proporcionalidade de habitantes. Só que colocaram na Constituição um freio dos maiores, né? 70 deputados é o máximo. Só São Paulo que chega a 70 deputados, poderia ter mais de 123 deputados, né? Exatamente. E os menores têm 8 deputados. Então, assim, por exemplo, o Amapá, o Rondônia, esses estados, eles têm 700 mil habitantes e tem 8 deputados e 3 senadores, quer dizer, ficou desproporcional, né? Eu acredito que o sarrafo que foi estabelecido pela Constituição, pelos constituintes de 88 e que está na Constituição, foi um sarrafo muito alto, do mínimo, em 8, que deveria ter sido em 4, o que era anteriormente quando se tratava de território. Então aqueles estados que têm uma população menor deveria ser estabelecido em 4, mas estabelecido em 8.
O que acontece é que quando você compara estados com a população maior do que esses que você acabou de citar, como Amapá, Acre, Rondônia, Roraima, entre outros, que são os ex-territórios que não conseguiram avançar na população, e compara com os estados do Nordeste, que tem às vezes 3, 4, 5 números de habitantes mais do que esses, então esses acham que não pode ter 8, que é a mesma quantidade que tem aqueles que são o mínimo que está estabelecido na Constituição Federal. Olha, para se ter uma ideia, o Amapá tem 750 mil habitantes, né? Entre 700 a 750 mil habitantes. Tem 8 deputados, 3 senadores, e as emendas, as emendas dos parlamentares vão todas para o Estado, quer dizer, ali entupiram o Estado de recursos. Ainda tem a liderança do governo, o Randolph, e o presidente do Senado, né? Há uma distorção em relação muito dinheiro a isso, né? Porque as emendas, elas são distribuídas aos parlamentares de acordo com o parlamentar e não de acordo com a população dos estados que eles representam na Câmara ou dos senadores que representam no Senado. Então, é de acordo com a quantidade de parlamentares. Então, todos são iguais dentro da Câmara e por isso que é repartido aquele percentual que é distribuído anualmente, de acordo com a receita corrente líquida do ano anterior, as emendas individuais impositivas e também as emendas de bancada, que são iguais para todos os estados. Todos os estados, independente do seu tamanho, têm o mesmo recurso para destinar aos estados. Desequilíbrio, né, deputado? Acaba que há um desequilíbrio, mas de qualquer forma, a compreensão que existe é de que esses recursos que vão mais para os menores estados seria uma forma de compensar desigualdades regionais. Mas esse elemento novo que nós temos no orçamento, que é as emendas impositivas, nós temos que começar a estudar para saber se realmente essa condição de estados menores receberem o equivalente aos que recebem os outros estados grandes, se está realmente compensando para o desenvolvimento regional, se está melhorando o índice de desenvolvimento humano daqueles estados. Então há necessidade que acho até complicado para o estado lá do Amapá viabilizar tantos recursos assim, né? É preciso ter uma capacidade técnicas para elaborar projetos e tal, para efetivar o dinheiro. Acaba que alguns municípios do estado do Amapá não conseguem consumir esses recursos orçamentários muitos deles destinados através de emendas parlamentares, porque são apenas 16 municípios lá no estado do Amapá e a grande quantidade de recursos disponíveis pelos parlamentares, colocados para aqueles 16 municípios, não são os municípios preparados para receber aquela grande quantidade de recursos. Eu sei que o senhor é crítico ao modelo atual da distribuição das emendas. Por quê? Veja bem, as emendas parlamentares, com a impositividade das emendas parlamentares, surgiram os deputados administradores de emendas, aqueles que calculam quanto vai se receber durante um mandato de 4 anos. Eles multiplicam aquele valor, 36 milhões de emendas impositivas individuais, mais no mínimo 20 milhões de emendas que são de bancadas e que, ao final, elas são distribuídas individualmente, porque elas não estão sendo utilizadas para a infraestrutura como deveria ser, como foi pensado lá atrás, os constituintes assim pensaram, os constituintes derivados, inclusive, mas o recurso, digamos que chegue em torno de 60 milhões. Eles calculam ali 4 anos, com 4 vezes 60, vai dar o quê? 240 milhões. Eles fazem um percentual ali do que uma empresa ligada a eles vão fazer de obras ou fornecer determinado serviço. Tem deputado que não está nem aí para o que está sendo votado no plenário. Não quer nem saber. Vai muitas das vezes com orientação. Ele está lá apenas para administrar recursos de emendas. E esses recursos de emendas retornam muitas das vezes para as empresas deles lá o valor de
digamos, de 40, 50 milhões, eles vão na época da campanha. Como a fiscalização da eleição é muito frágil, o Ministério Público não consegue realmente, que tem a competência de fiscalizar as eleições, o Ministério Público Eleitoral não consegue fiscalizar, se negocia os apoiamentos e esses 40 milhões que ele ganhou, ele gasta 20, ainda fica com mais 20. Tu entendeu? Então vai no lucro para aqueles parlamentares que não vieram aqui pensando em melhorar a condição de vida do brasileiro, em levar habitação para quem precisa, como eu trabalho muito nessa área habitacional, não trabalha a questão do fornecimento de água para as cidades, que é outra área que eu venho trabalhando desde 2015, quando eu assumi meu primeiro mandato, levando sistemas de abastecimento de água para fazer com que a população evite doenças que são levadas para ele através da água, que a água leva saúde, mas também leva doença se a água não for potável. Então tem deputados que vêm para cá apenas para administrar emendas. A população é culpada? Claro que é, porque ela tem que saber distinguir quem é que quer ser, de fato, um representante do povo, que está preparado, que já mostrou que realmente é representante do povo, que representa os seus ideais, que representa as suas necessidades, que vai em busca daquilo que precisa por aquele que apenas é um mercador. É um mercador que vende o produto derivado da conquista que ele tem aqui no parlamento, suas emendas impositivas, e depois ele compra os votos do cidadão. E aquilo ali faz com que você movimente essa grande quantidade que existe hoje de parlamentares que não tem compromisso nenhum com as matérias que são realmente de interesse da população. E os temas que ali são tratados, tanto no Congresso Nacional, como na Câmara e no Senado, são de grande importância para a população brasileira. Mas uma parte lá considerável não está nem aí para o que se está tratando ali, se vai melhorar a saúde, se vai melhorar o sistema de saúde, se o SUS vai melhorar, se a educação infantil vai melhorar, não está debatendo isso aí. O que importa para ele é receber as emendas, fazer com que elas sejam pagas, e ali eles fazem vários tipos de negócios, beneficiando geralmente empresas que são vinculadas a eles. Essas emendas, elas se transformaram no grande poder do Congresso Nacional, né? O grande poder agora. E existem 3 tipos de parlamentares no Congresso. O que distribui as emendas para os municípios, onde eles são votados, né? E recebem, evidentemente, ali o apoio dos municípios, né? Um outro, assim, tem um grupo muito altruísta, né? Que manda até para fora do estado, para um hospital de câncer, como, por exemplo, o Hospital do Amor de Barretos, né? Área cultural, e é aquela emenda desinteressada. E o terceiro é para roubar mesmo, é como o deputado está falando, administrar. E lá, os senhores sabem, né? Quem são os deputados de uma área, de outra e de outra, né? E não pode fazer nada, né? Exatamente, dá para perceber, a população deveria acompanhar, que eu acredito que é um grande equívoco da população brasileira, é de não acompanhar o desempenho do mandato dos parlamentares. Porque tem parlamentares que estão lá, homens e mulheres, não são só homens, mas homens e mulheres que ali estão, que estão apenas tratando dos interesses dele, os interesses individuais, daquilo que faz com que eles ganhem financeiramente e posteriormente renovar o mandato. Então eu acho que está bem aí a forma da população evitar que esses deputados e deputadas voltem e continuem a ser representantes do povo, porque de fato eles não são representantes do povo, eles compram o voto, aí tem o diploma de deputado, mas não estão representando o povo, eles estão representando o interesse deles. E muitas das vezes a gente perde algumas matérias interessantes ali, Zé Maria, muitas das vezes por 8, 9, 10 votos, 20 votos. E esses que não estão nem aí para a vida da população votam de acordo com a liderança deles, estão ali indicando, porque eles querem resolver o problema deles, financeiro, exatamente. É muito complexo. E acaba prejudicando a própria população. O presidente Lula, ele tem adotado um sistema de ligação direta com os presidentes da Câmara e Senado, né? A política tradicional é feita com lideranças, né, dos partidos políticos. O presidente tem acertado nessa articulação? Eu vejo assim, o presidente Lula, ele realiza um bom trabalho. As condições políticas que ele assumiu não foram as melhores, sem ter
uma base de sustentação sólida. Ele tem apenas 130 deputados federais, de um total de 513, ele deveria ter pelo menos 257. Ele fez um acordo para dar governabilidade. Qual foi o acordo? Com alguns partidos, para que esses partidos participem do seu governo. E agora nós temos lá o MDB, o partido que eu pertenço, que já fez esse acordo com o presidente Lula desde a eleição do segundo turno, quando a Simone Tebet foi candidata ao primeiro turno, não obteve êxito, ficamos em terceiro lugar, mas ela teve um desempenho fantástico. E a negociação que nós fizemos com o presidente Lula na ocasião foi fazer com que alguns programas fossem implementados durante o governo do presidente Lula. Ali foi falado da igualdade de tratamento para as mulheres em relação aos salários. Isso o presidente Lula já cumpriu. O outro foi em relação à questão do que nós denominamos programa Pé de Meia. Foi também sugestão da Simone perante o presidente Lula, porque esse programa foi implantado no estado de Alagoas, quando o atual ministro Renan Calheiros Filho era o governador, foi implantado com o atual deputado Rafael, que agora é deputado federal do MDB de Alagoas. Foi naquela ocasião que foi implantado esse programa, por ter sido um programa exitoso, era a proposta de governo da Simone Tebet, no primeiro turno. E o presidente Lula concordou e já realizou esses compromissos que foram feitos com a Simone e com o partido, o MDB. Em seguida, ele concedeu 3 ministérios ao MDB, 3 ministérios bons, um do planejamento, onde está a Simone Tebet, outro do transporte, está o Renan, e outro que é o Ministério das Cidades, onde está o Jader Filho. Então são 3 ministérios e que nós temos também 3 bons ministros do MDB que têm realizado um bom trabalho, temos colaborado muito o partido na governabilidade, assim como temos trabalhado bastante no governo do presidente Lula. O presidente do MDB, o deputado Baleia Rossi, me disse o seguinte, que o MDB hoje está dividido. Uma parte quer continuar no governo, quer apoiar o presidente Lula na reeleição, outra parte quer ir para a oposição e quer lançar candidatura própria, né? Exato. Qual é a parte majoritária no MDB? É essa que o Baleia falou. Hoje tem uma parte, Zé Maria, sem dúvida nenhuma, que quer lançar um candidato de centro ou de direita, uma parte do MDB. Sim. Outra parte quer apoiar o presidente Lula logo no primeiro turno, se houver 2 turnos, mas iniciar a campanha já apoiando o presidente Lula. E outra que quer realmente uma candidatura própria. Eu vejo que o nome mais forte que nós temos é o da Simone Tebet, que faz parte do governo do presidente Lula, e seria impossível e lógico ela ser candidata a presidente da República contra o presidente Lula, que eu tenho certeza que será candidata à reeleição. Como é que uma pessoa que é membro do governo vai sair contra? Não tem sentido. Outro nome muito bom que nós temos é do próprio Renan, que foi um excelente governador, está sendo um excelente ministro, mas também é ministro do presidente Lula. O Renan Filho, né? O Renan Filho, que atualmente é senador, mas está licenciado para ser o ministro dos Transportes, faz um belíssimo trabalho. Outro bom candidato do MDB seria o Helder Barbalho. Mas o Helder Barbalho tem o irmão, que é o ministro das Cidades. Então não teria condições de nós lançarmos um nome competitivo para a presidência da República. Muita gente defende ali a troca do Geraldo Alckmin, né? Ele sairia para o governo de São Paulo e o vice seria do MDB. Falam muito no Helder. O Helder seria um excelente candidato a vice-presidente. Não sei se o projeto do Helder é esse. Eu entendo que o projeto do Helder seja o de Senado. Ele tem uma vaga garantida lá para o Senado. A vice dele vai assumir. Tem compromisso muito bom, é também do MDB. Franca favorita para ganhar as eleições lá na reeleição do Helder. Eu não sei se ele pretende ser candidato a vice-presidente da República. Eu entendo que o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin faz um bom trabalho como vice-presidente, não tem dado trabalho nenhum ao presidente Lula. Além disso, o vice-presidente Geraldo Alckmin
é de um estado que tem um grande colégio eleitoral. Então eu entendo que o próprio Geraldo Alckmin agrega muito a candidatura do presidente. E a chapa deve ser essa mesmo, né? Eu acredito que a chapa deve continuar essa mesma, do presidente Lula com o vice Geraldo Alckmin. Eu não vejo o MDB querer disputar essa vaga de vice-presidência. O que eu vejo é uma ala querer apoiar candidatos da direita ou do centro, e outra ala querendo apoiar a candidatura do presidente Lula, e a minoria que quer ter uma candidatura própria. Mas eu não vejo possibilidade nenhuma de nós termos uma candidatura própria, tendo em vista que os 3 grandes nomes que nós poderíamos apresentar para disputar as eleições têm compromisso com o próprio presidente Lula. Nós estamos vivendo agora uma época de concentração partidária. Nós chegamos a ter aqui uma convivência de 34 partidos políticos, 32 com representação no Congresso. Olha, não dá para negociar, para conversar com 32 líderes de partidos políticos, né? Foi um exagero. O partido virou um rendimento muito importante, ali era tipo uma lojinha de famílias. Aí daí veio uma mudança na legislação, cláusula de barreira. Aí o que aconteceu? Está agora um processo de concentração partidária, né? São várias fusões, a fusão do União Brasil, né, com o PP, que tornou uma grande força, né? O PL deve ficar igual, porque tem uma liderança, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, outro que o PSD também fica isolado, mas as fusões continuam, o PSDB está se fundindo e o seu partido, o MDB, está avaliando não é fusão, é uma federação. Funciona Exatamente. Como um partido durante um determinado tempo. Exatamente. As federações e as fusões partidárias, elas são, ou incorporação, porque também tem a questão da incorporação. O PSDB trabalhava com uma incorporação ao MDB, ou seja, o PSDB voltaria às suas origens, que o PSDB saiu das costelas do MDB. É o MUP, lá atrás. Movimento Unidade Progressista. Exatamente. Então, o que está acontecendo agora é essa questão da federação. A federação, ela teve um sucesso lá com a federação do PT com o PCdoB e o PV. Houve um verdadeiro sucesso. Copiando isso, veio a União e o PP para fazer uma federação. E o MDB, com isso acontecendo, viu que há necessidade também de nós nos organizarmos numa federação. O porquê de tudo isso? Porque o fundo eleitoral é dividido para aquela grande quantidade de partidos que você citou agora, que tem representação e que alcançou a cláusula de barreira. O que acontece é que, eu vou dar um exemplo aqui do meu estado, que é muito simples de as pessoas entenderem. O Maranhão tem 18 vagas à Câmara Federal. Para você lançar os candidatos, você tem que ter 19 candidatos. Desses 19 candidatos, 6 pelo menos tem que ser mulheres, 30%. Então tem que ter 6 mulheres candidatas a deputado federal. Você lançar uma chapa pura só do MDB... É o número de vagas mais um. E aí você... Quer dizer, um partido em São Paulo tem que lançar 71 candidatos. 71 candidatos. Imagina você, para termos no Maranhão 19 candidatos competitivos que tenham voto para valer mesmo, para disputar lá 3, 4, 5 vagas, para fazer uma boa bancada. Então, se nós nos juntarmos com mais um partido, no caso o republicano, que é o que está sendo trabalhado, nós vamos ter, cada partido desse, um vai ter 9, outro vai ter 10. Ao invés de nós gastarmos com 19 candidaturas, nós no máximo vamos gastar com 10 candidaturas. É muito mais fácil, viáveis, é muito mais fácil você ter dentro do seu quadro 10 candidatos competitivos do que 19. Então, convenhamos que a federação é uma boa estratégia para que você gaste menos e você obtenha um êxito melhor do que sozinho. Acontece que você tem que passar os próximos 4 anos junto, agarrado, é um casamento sem dissolução para os próximos 4 anos. Então, para o lado que o partido
um for, o outro tem que ir também. Então é um casamento que não tem volta durante o próximo... Eu estou vendo que nessa federação aí do PP, União, tem muito problema regional, né? Alguns estados, os dois são concorrentes, né? E são adversários. São problemas a serem contornados. Mas isso pode ser superado porque ninguém vai deixar de fazer uma federação onde tem 3, 4 estados. Aí você vai resolver o problema de 23 e deixar de resolver, vai deixar de resolver de 23 para tentar resolver os 27, que nunca vai conseguir mesmo. Que nenhum partido vai se juntar com outro onde não tem um estado ou outro que tenha problema. Então, esses problemas sempre vão ter. O que vai ter que se fazer é o cálculo. Vem cá, vale a pena perder esses 4 companheiros que, muitas das vezes, eles não querem a federação, então eles vão vazar do partido, vão sair do partido. Às vezes, compensa. É melhor você fazer uma federação, perde 4, em 4 estados, perde os companheiros, mas você concretiza uma federação que vai ser melhor para o geral. No final, quantos grupos vão restar aí? Uns 6? Eu acredito que uns 8. 8, né? Uns 8. Tá. Uns 8. Vão dominar a política, né? Exato. O interessante é que os partidos políticos estão apostando muito na eleição de deputados e senadores. A tese é de que quem dominar o Congresso Nacional vai dominar o próximo presidente da República, qualquer que seja ele, né? É verdade. O que acontece hoje é isso, o que aconteceu tempos atrás também. Então, o passado, o presente, nos mostra como será o futuro. Quem tiver boas bancadas participarão do próximo governo, independente de quem seja o seu governante. Então, até para facilitar a governabilidade dos próximos presidentes, é que nós trabalhamos com a questão do semipresidencialismo, não para agora, para 26, mas a partir de 2030, que nós tenhamos um modelo parecido com o que é adotado em Portugal do semipresidencialismo. Nosso sistema constitucional foi preparado para termos um parlamentarismo. O que acontece é que, em determinado momento, botaram na cabeça do seu presidente constituinte, Ulisses Guimarães, que ele seria o presidente da República e que não valeria apenas ele ser o primeiro-ministro, mas sim o presidente da República, que teria muito mais força do que um primeiro-ministro. E assim foi trabalhado a nossa Constituição para um sistema parlamentarista. E nos momentos finais se decidiu que não, queria ser presidencialismo. Então, o presidencialismo que nós conseguimos adotar hoje é o presidencialismo de coalizão. É o que nós temos hoje no presente. Mas se nós tivermos... o que Michel Temer, do seu partido, né, chamou de presidencialismo congressual, né? Exatamente. É o presidencialismo, é o semipresidencialismo. E essa convivência, deputado, aqui na Praça dos Três Poderes com o Supremo Tribunal Federal? A Câmara aprovou a suspensão, né, de um processo contra o deputado Alexandre Ramagem, mas deixou na chuva a Cláudia Zambelli, deixou na chuva 3 senadores que são réus, 3 deputados que são réus, né, por desvio de dinheiro de emendas, mas enfim. Essa questão está no próprio artigo 53 da Constituição Federal. Ela garante à Câmara dos Deputados ou o Senado suspender a ação contra o parlamentar enquanto ele estiver no mandato. Vai suspender. Isso não significa dizer que está absolvendo ele nem extinguindo o processo. Apenas suspender enquanto ele tiver mandato. Isso nunca foi praticado. Esse artigo 53, ele nunca foi trabalhado nem na Câmara nem no Senado, que já poderia ter sido trabalhado antes. E com isso, a primeira vez, estreou o deputado Ramagem, o Partido Liberal, porque tem que ser o partido a fazer a provocação. Eu acho que ali os deputados entenderam que não é exatamente um crime, né? É porque há muita dúvida se realmente, político, né? Se realmente o delegado Ramagem, porque algumas pessoas dizem, não, o delegado Ramagem, por ter sido o delegado da Lava Jato, lá no Rio de Janeiro, ter sido um influente delegado da Lava Jato, alguns delegados da própria Polícia Federal, que tem briga ali dentro da Polícia Federal, quiseram aproveitar a oportunidade para prejudicá-lo. Eu não sei se isso acontece ou não, porque eu não conheço profundamente como é que funciona a instituição Polícia Federal. Mas o que chegou para nós na Câmara é essa versão, e não houve outra versão. O relator da matéria, que fez um bom relatório, é um ex-procurador de justiça, um ex-promotor de justiça, e que fez um belíssimo trabalho, ele mostrando que, de fato,
não há evidência do crime que é acusado o Ramagem, o delegado Ramagem, e que, para comprovar se ele é ou não, nós deveríamos suspender a ação enquanto ele é parlamentar e depois volta. Talvez seja só porque ele é parlamentar e queira o perseguir porque é de determinado partido político. Então, na dúvida, pro réu. E é assim que nós temos que trabalhar na Câmara dos Deputados. Não é corporativismo, é buscando proteger aquele que está sendo representante do povo na Câmara dos Deputados. Está, na verdade, protegendo o povo, para que o povo não fique sem seu representante. Mas que tem bandido ali dentro da Câmara, tem. Eu jamais votarei a favor de qualquer um que seja acusado de corrupção. Esses que estão roubando o dinheiro das emendas parlamentares, esses não terão o meu apoio. Eu já disse, já teve um que foi mandar recado se eu aceitaria ajudar. Eu digo, de forma nenhuma. Esse corrupção, de maneira nenhuma, terá o nosso apoio. Então, esses que estão sendo, os que estão sendo acusados indevidamente, esses não terão nosso apoio. Mas, você falou na deputada. A deputada também, pelo que ficou constatado, ela entrou no sistema do Supremo Tribunal Federal, ela parlamentar, promover isso no CNJ para fraudar o sistema. Isso não é comportamento de deputado, isso não pode acontecer. E em pleno exercício do mandato fazer algo dessa natureza, isso não pode ter apoio da sociedade, nem um apoio nosso. Então eu vejo que nem o partido dela quis entrar porque sabia que ela não iria ganhar o apoio. Já o Ramagem já teria o apoio porque há uma dúvida muito grande de que ele tenha participado de uma tentativa de golpe. 315 votos não são fáceis não, quórum constitucional. Queria agradecer o deputado Hildon Rocha, do Maranhão, uma conversa boa aqui no Ponto Final. Muito obrigado, fiquem com Deus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.